Olá, graças a paz, amém. Já faz um tempinho já que eu venho meditando, sabe? No Salmo 23, o verso 4, que fala ali, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não é? Então, eu vejo assim que é um momento onde é muito propício, não é? Falar sobre vale da sombra da morte, não é? Porque as pessoas estão apavoradas, noite e dia, os jornais, as TV, elas ficam contabilizando as mortes, não é, da situação que está acontecendo agora, né? Já está acontecendo faz um tempo, mas que continua acontecendo ainda e não passa, não é? Esse terror da morte e que está pegando, não é, a mente de muitas pessoas. As pessoas estão apavoradas, as pessoas estão enredadas, não é, com essa com essa pandemia, não é? Com essa doença. Mas o que a palavra do Senhor fala para nós, não é? No Salmo 23, verso 4, a palavra vai dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, não é? Em outras versões vai trazer esse versículo assim, o começo dele, que é mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Então, assim, independente dessa mensagem ser agora, né, no período da pandemia, da Covid, ou em outro momento da sua vida que você estiver acessando essa mensagem, eu decidi registrar, não é? Já andei compartilhando com algumas pessoas, mas decidi registrar algo mais completo, não é, dessa análise, desse versículo, porque eu vejo assim um link desse versículo 4 do Salmo 23 com o Salmo 91. Não é? Então, quando eu leio, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, eu imagino, né, alguém estar andando pelo um vale. O vale é um lugar árido, não é? Um lugar onde você não tem conforto, porém você está andando nesse vale. Você não está ali com uma casa nesse vale, não é? Ainda que eu andasse pelo vale. Então você está andando por esse vale, está caminhando, está passando por ele. Você não está morando nele. É só ali uma parte do trajeto da caminhada que te levou a andar por esse vale. E esse vale é o vale da sombra da morte, né? O salmista traz, ainda que eu andasse, não é? Entendeu? Então, ainda que eu andasse pelo vale, e que vale é esse? Pelo vale da sombra da morte. Então, aqui eu vejo uma pessoa que caiu numa situação e está passando ali, continua sua caminhada, e agora esse caminho levou ele pelo um vale, não é? E esse vale da sombra da morte. Então eu vejo essa pessoa caminhando e ele está assim, coberto por uma sombra, e essa sombra é a sombra da morte. Como se a morte ela caminhasse do teu lado, tampando o sol, fazendo sombra sobre você, não é? Teoricamente, a morte está ali te esperando, querendo te tragar, não é? É como se você andasse a todo tempo com a sensação de morte. Por quê? Porque ela está ali todo o tempo, não é? Ela está fazendo sombra sobre você.
Então eu vejo assim esse versículo 4, não é? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse por caminhos aonde a morte está tampando o meu sol, então eu ando na sombra de dia e à noite você está na escuridão, porque não tem sol. Então você anda numa escuridão de noite e dia. Então teoricamente você agora vê uma iluminação, porém durante o dia que você deveria ver o sol, não é? Deveria ter mais claridade e tudo mais, durante o dia você está debaixo de uma sombra negra, uma sombra de morte, não é? E eu vejo esse versículo falar muito sobre os dias de hoje, não é? Sobre essa situação de hoje. Porém, esse versículo não foi escrito durante uma pandemia, não é? Esse versículo é escrito durante uma perseguição ali no coração da pessoa. Então ele não é um versículo que vale somente agora para o período de pandemia, ele vale para qualquer pessoa que está passando por alguma situação onde ele tem a morte constantemente, não é? Ao seu lado ali, tampando o sol, fazendo sombra sobre ele, como se ela estivesse esperando o momento certo para tragar essa pessoa enquanto essa pessoa está passando por esse vale, não é? Porque nenhum vale ele vai durar toda a caminhada. Então, ele é um vale, não é? Que a morte fez morada. Porém, esse vale ele tem começo, meio e fim. Ele não vai ser a caminhada toda. Então, ainda que eu andasse por esse vale terrível, o salmista continua dizendo: não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não é? E no Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é? A sombra do Onipotente descansará, não é? A sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, por mais que eu esteja no vale onde a morte está fazendo uma sombra, se eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu estou à sombra do Onipotente. Quer dizer que existe uma sombra maior e mais poderosa que me guarda, não é? Então a morte ela só está ali enredando a mente dessa pessoa que está passando por esse vale. A morte está ali enredando a mente, dizendo que a sombra que está cobrindo ela é a sombra da morte, que ela está ali caminhando junto, esperando para tragar essa pessoa que está nesse momento passando por um vale, não é? Mas não, o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, às vezes, a morte está enredando a sua mente, tirando o seu entendimento que existe uma sombra maior e mais poderosa que guarda a tua vida, não é? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, né? Algumas versões vai trazer. Mas eu gosto mais dessa versão, a sombra do Onipotente, porque ela faz um contraste, não é? Com a sombra da morte no verso 4 do Salmo 23. E o Salmo 91 garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que fez o Senhor como seu Deus, não é? Aquele que confessou Jesus como o seu Deus, como o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, pai de Jesus, não é? Como seu Deus, como a sua fortaleza, não é? Então Deus garante que vai livrar essa pessoa, Deus garante que vai pôr essa pessoa em retiro alto, em proteção, não é? Deus também promete no verso 15 do Salmo 91 que estarei com ele na angústia. Se você está angustiado, clame a Deus, porque Deus garante a presença dele na angústia, não é? E garante que também tirará você dessa angústia, no verso 15 do Salmo 91, não é?
também garante também que te livrará do laço do passarinheiro, te livrará da peste perniciosa, não é? Te livrará do laço do caçador. Ele te cobrirá com as suas penas, não é? Debaixo de suas asas estará seguro. Assim como um pássaro aninha os filhotes debaixo de suas asas e garante proteção, assim Deus também promete proteção, não é? A verdade de Deus, a fidelidade de Deus, não é? No Salmo 91, será o teu escudo, não é? O Senhor será o teu protetor. Você não terás medo do terror da noite e também nem da seta que voa de dia. Não terá medo, não é? Da peste que anda na escuridão, essa peste que se move sorrateira nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, nem da praga que devasta ao meio-dia, não é? Olha o verso 7 do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então, o que eu quero com isso é edificar a tua fé, sabe? Guarda a tua mente, né? Porque quando nós temos a nossa mente enredada pela morte, enredada pela sombra da morte, né? Essa escuridão dia e noite, nós esquecemos que existe uma sombra maior, né? Essa sombra de estar aninhado debaixo das asas, não é? Deus aqui o salmista usa uma figura de um pássaro. Quando você está aninhado debaixo, não é, das asas ali, quando um pássaro está aninhado debaixo das asas, não é, do pássaro maior, que é o seu pássaro genitor ali, o pássaro pai, o pássaro mãe. Quando você está debaixo dessas asas, também você está ali no guardado, não é, do sol, ali na sombra, mas é maior essa proteção, porque não está guardando só do sol, não é? Está guardando, está protegendo de todo o mal que vier sobre você. Então, a sombra da morte, ela está assim a enganar muitas pessoas. Ela está a cativar a mente de muitas pessoas. E existe uma sombra maior e mais forte que garante vida, que é Jesus, que é Deus. Entende? Então, eu não sei se eu consegui expressar, sabe, certinho o que vem ministrando no meu coração. Mas eu quero edificar a tua fé, não é? Para que você liberte a sua mente, você liberte-se do medo. Liberte-se do medo. Jesus falou, não é? Não estejais ansiosos por qualquer coisa. Jesus falou que não tivesse medo, não é? Dos homens que matam apenas a carne. Então, o que eu quero é edificar a tua fé, sabe? No Senhor você tem proteção. No Senhor você tem alguém que te guarda, que te protege, sabe? As pessoas estão se refugiando em casa, as pessoas estão correndo do refúgio do Altíssimo, as pessoas estão correndo das oportunidades que nós temos quando libera culto presencial. As pessoas estão correndo dessa oportunidade de ir para a igreja, se reunir com os irmãos e prestar esse culto para o único Deus que pode nos proteger. É só Deus quem pode nos proteger dessa doença, dessa enfermidade, dessa praga, desse vírus. Por quê? Porque Ele é o que vê o vírus. Nós não conseguimos ver esse vírus. É claro que você não vai deixar aí de usar a sua máscara, de usar álcool, não é isso, não é? Mas a máscara, o álcool, não é? Precisa ser
precisa ser uma questão, não é a questão sua, de proteção ali, de você fazer, de ser responsável, né? Mostrar que você não está sendo irresponsável. Mostrar para Deus que você não está escarnecendo dessa peste, não é? Mas no seu coração, a proteção que te protege, que te guarda, precisa ser Deus, não é? Porque a mente das pessoas está enredada, as pessoas estão fugindo do lugar de se reunir. É claro que você vai se reunir em uma igreja onde está cumprindo, não é? O distanciamento certo, a quantidade de cadeira certa. Mas você está em supermercados, você está em farmácias, você está em festas de família, muito mais protegido ou na mesma intensidade que você estaria em um culto e você que é cristão, que confessou Deus como seu Senhor e Salvador, está deixando de ir, prestar culto ao Senhor, não é? Confessar a sua fé no Senhor, confessar a sua proteção no Senhor. Precisamos edificar a nossa fé, não é? Sabe, os discípulos estavam no barco e Jesus estava no barco cansado. E Jesus deitou. Então chega um momento que levanta-se grande temporal de vento e subiam-se as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia o barco, não é? E Jesus está na polpa dormindo sobre uma almofada. E então os discípulos despertam Jesus e diz, né, mestre, não se te dá que pereçamos, não se te dá que morremos. Então Jesus despertando, não é, repreende o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Então Jesus vai falar assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu vejo um pouco também Jesus dizendo isso para nós, não é? Os discípulos permitiu que a tempestade os discípulos não poderiam impedir da tempestade se levantar. Mas os discípulos poderiam usar o poder que há no nome de Jesus, não é? Para que repreendesse essa tempestade, para que não os matasse, para que essa tempestade não usasse o vento e jogasse água no barco a tal ponto do barco se encher e afundar e pôr em risco a vida deles. Então, os discípulos, nesse momento, eu não sei se no contexto histórico aqui nesse momento, eles já tinham experimentado, não é? Porque Jesus enviou os discípulos em certo momento e falou, em meu nome repreenderão os demônios, em meu nome vocês curarão enfermos. Então, há poder no nome de Jesus, não é? E Jesus repreende os discípulos, por que sois tão tímidos? Não sejamos tímidos para usar o poder que há no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Porque Jesus, ele é vivo, ele é ressuscitado, ele não ficou na cruz, ele não ficou no túmulo. E você só vai conhecer um Jesus vivo se você for ousado em declarar, não é? Em declarar cura, em declarar através do nome de Jesus, invocar o nome de Jesus, não é? E os discípulos ficam assim com grande temor, né? E diziam-se uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para o vento e o mar obedecer a alguém, precisa obedecer a quem criou ele. É um momento onde Jesus mostra que ele é Deus realmente, porque ele não tem poder só sobre enfermidades e demônios, sobre a vida, mas também tem poder sobre a natureza, não é? Então, assim, nós precisamos levantar uma geração que conheça a Deus de andar junto com Deus, não é? Conheça a Deus
de conhecer um Deus vivo, poderoso, que tem poder para repreender enfermidades, curar pessoas. Nós precisamos exercitar a fé. É momento de exercitar a fé. É momento de nós clamarmos por sinais da parte de Deus. Jesus vai falar: como crerão se não verem sinais? Porque essa é a grande marca do cristianismo. Sinais sobrenaturais, não é? Sinais que a ciência não explica, sinais que a saúde não explica, a medicina não explica, que as pessoas são obrigadas a dizer: realmente é um milagre. Nós precisamos clamar, porque é isso que faz a diferença do cristianismo para as outras religiões. Precisamos edificar a nossa fé, estamos num momento onde o temporal, não é? O vento se levantou e usou a água para encher o barco. Então está na hora de clamar no nome de Jesus, acreditar que Jesus é vivo, porque Jesus ainda faz milagre. Por quê? Porque se ele é vivo, ele ainda faz milagre, não é? É claro que nós precisamos entender também que nós precisamos aceitar também que tudo tem começo, meio e fim. A vida, ela tem começo, meio e fim. Então, se nós clamarmos no poder do nome de Jesus, não é? E aquela pessoa não suportar a doença, a enfermidade, aquela situação, não é? Nós precisamos, não é, continuar a nossa vida, viver o luto, vivo o luto, mas precisamos entender que até Jesus passou pela morte, não é? Então, nós não nascemos para não morrer, nós nascemos para morrer, não é? Uma hora ou outra nós iremos morrer, mas quando nós morremos em Cristo, é só uma passagem para o outro lado, para um lugar melhor, para um lugar onde não haverá dor, não haverá, não é, pranto. É um lugar de bênção. É difícil algumas pessoas entenderem isso, não é? Mas se nós estamos em Cristo, precisamos entender também, não é? Que precisamos aceitar, não é? Nós temos que entender que as coisas passam, não é? E passa o bastão, não é? Pai para filho, mãe para filho, filha, enfim. Existe uma continuidade e as pessoas, infelizmente, chega um momento, não é? Mas o que eu quero dizer é que há poder no nome de Jesus. Precisamos edificar a nossa fé em Jesus. Há poder no nome, Jesus é vivo. Vamos clamar por sinais. Vamos ter ousadia de impor as mãos e declarar cura no nome de Jesus. Amém? Que Deus venha confortar o seu coração. Espero que você não tenha entendido minhas palavras errado, não é? Eu vi esse versículo, essa mensagem muito oportuna para o momento, né? Nós vivemos um cristianismo muito apático de sinais, muito bonito de palavras no altar e poucos sinais. É claro que em alguns lugares existem os sinais, em outros lugares quase não existe. Mas por que isso? Porque as pessoas na onde tem poucos sinais é porque as pessoas deixou de exercer a fé, de declarar a cura, não é? De declarar que uma pessoa que está na cadeira de roda venha a ser curada e ande. Declare no nome de Jesus e deixa Jesus fazer. Se não fizer, porque não é hora ainda. Mas Jesus pode fazer também naquela hora. Então você precisa declarar no poder do nome de Jesus e deixar na mão dele. Se for hora, ele vai fazer. Se tiver que esperar mais um pouquinho, ele vai fazer, mas ele vai se agradar que você declarou poder, declarou cura no nome dele, não é? Porque essa é uma forma de
nós mostrarmos que nós temos um Deus vivo. Nós não temos um Jesus histórico, nós temos um Jesus vivo, um Jesus contextual, um Jesus que anda com nós, que senta e ceia com nós, mesmo que nós não estejamos vendo, mas através dos sinais nós podemos ter convicção que Jesus, ele é poderoso para curar. Jesus é poderoso. Amém? E há poder no nome dele porque ele é vivo, ele não é morto. Amém? Que Deus abençoe você, guarde a tua mente, a tua alma, teu coração. E se você estiver sofrendo por depressão, não é muita angústia na alma, tudo, procure alguém, não é? Procure alguém que você possa conversar, que você possa estar se abrindo, alguém que seja da sua confiança, se abra, não deixe Satanás enredar a sua mente. Amém?